Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje, exatamente 8 de junho de 2021. Vamos envolver a nossa querida amiga Lígia, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa amiga Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mestre Jesus, agradecemos poder estar mais uma noite aqui, ao redor da sua palavra, estudando a obra psicografada pelo nosso irmão abençoado, iluminado Chico Xavier, a quem agradecemos sempre. Permita, Senhor, que nós consigamos entender e vivenciar o que nós aprendemos aqui, estudando e trabalhando na sua seara. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O bônus hora. Vamos lá, capítulo 22. Teremos aqui a ajuda da nossa amiga Carla, que irá fazer a recapitulação do nosso capítulo 21. Ainda estamos na noite que André Luiz está na casa da senhora Laura, já conversou com a neta, conversaram sobre as reminiscências, como se recobra a lembrança das outras vidas, ela explicou para ele, e agora nós vamos entrar no bônus hora. Falou do seu... Trabalho. Falou também do esposo, né? Que ela está programando, o esposo já reencarnou, e que ela também está sendo programada para reencarnar assim que a filha dela, mãe da netinha, né, retornar à pátria espiritual, que é a mãe da Heloísa, né? Vamos então? Bônus hora. Notando que a senhora... Gente, hoje nós somos só meninas, então a nossa irmã Carla irá fazer a voz do nosso irmão André Luiz, ela vai tentar fazer uma impostação de voz, e a nossa irmã Lígia continua fazendo a dona Laura, tá bom? Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho no ministério. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, olha lá, a primeira informação é que não é dinheiro, gente, é uma ficha de serviço individual. Então, todos em nosso lar têm uma ficha particular, individual, onde lá é anotado os seus bônus hora. Nós sabemos que para cada hora de serviço, um bônus horas. E se você trabalha com crianças, se trabalha em áreas de extrema dificuldade, né, onde há muito sofrimento, você também ganha um pouquinho mais. Então, ou seja, quanto maior o sacrifício, maior o bônus horas. E com criança, eles também colocam o valor dobrado. Então, ao invés de ser 1, passa a ser 2 bônus horas por hora trabalhada. E aqui ela dá uma informação, ela diz assim, olha, a produção do vestuário e alimentação básicas, tá? Elementares é básica, pertence a todos em comum. Todo mundo tem direito a vestuário e alimentação. Por quê, gente?
Não tem espírito, porque a gente não tem perispírito, gente. Tem corpo perispiritual, é um corpo ainda denso. Lembra quando a gente fala de colônia nosso lar? Nós estamos falando de uma colônia na crosta da terra, bem transição, bem terra a terra. Então, eles não sabem ainda construir o seu vestuário. É necessário que alguém realize isso. Então, todos têm direito de se vestirem, de andarem ali vestido, porque são espíritos, gente, ainda muito vinculados à terra. A gente fala, eu quero ir para o nosso lar, eu digo, misericórdia. A querer dar um salto, mas não dá para dar, né? Que eu, pelo menos, chegue, né, no nosso lar. Mas ainda nós não vamos ver muita diferença do mundo físico, tá? Então, todos têm direito à roupa e à alimentação básica. Isso pertence a todos em comum, independente de você ter ou não ter bônus hora. Porque lembra daquela senhorinha que não queria trabalhar? Já ia dizer, essa ficha é bem anotada e bem vista. Hein? Bem vista, mas ela não tinha bônus horas, porque ela trabalhou, tinha muito pouco, né? Era 160 e pouco, então tudo ela colocava dificuldade, mas nem por isso ela está passando fome, nem por isso ela está andando de farrapos, né? Ela tem direito, então isso é algo comum. Aí ele diz, há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamento do mesmo trabalho nos ministérios. Então, existem aí serviços centrais que distribuem. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, é propriedade coletiva. Com bônus ou sem bônus, você tem. Tanto é que o nosso André recebeu o vestimento e está recebendo a alimentação. Isso é de direito dele. Ante o meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia dos irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, devem dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar nos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Olha lá. Gente, olha que interessante. Vai dizer, nossa, Conceição, mas que começa no mundo espiritual. Meus irmãos... Só vou dar nota. Mas está muito ligado à terra ainda. A gente chega lá com os hábitos que a gente tem aqui. E é assim, porque... É uma maneira da gente entender, né? Não, e o mais interessante é dizer assim, ai, Conceição, que coisa complicada, que falta de caridade. Então, quer dizer, é tipo assim, se você não trabalha, você come e veste uniforme. Todo mundo uniformizado. Aí você olha, aquele dali nem tem bônus hora. Olha, aquele ali tem, já viu a roupa dele? Tá chiquérrimo. Faculdade. Exatamente. Se você quiser ir para um concerto, porque ele diz assim, olha que interessante. Área de entretenimento, palestras. Palestras, tem que ter bônus horas. Ele diz assim, entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento
ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Essa é a palavra aqui. Então, cinema, escola, tudo é com bônus horas. Tudo é com bônus horas. Agora, gente, porque o que acontece? Tudo isso é estímulo, material didático para que a gente possa... Porque vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, não, eu quero trabalhar, porque eu não sei viver sem servir. Então, aqui ainda é um grupo de crianças precisando entender que a melhor terapia, que o maior prazer, que o melhor bem, que o melhor céu é o céu de servir ao seu semelhante. E vive em comunidade para um ver no outro. Olha, dá para fazer. Dá para fazer. Então, isso daqui é um estímulo que a espiritualidade está dando a esse grupo para trabalharem. Eu pensei assim, poxa, eu queria tanto vestir uma roupinha diferente, não aguento mais esse uniforme, não é verdade? Poxa, eu queria participar daquela palestra. Poxa, eu gostaria de poder participar daquele concerto que vai ter. Poxa, eu gostaria de interceder pelos meus familiares. Porque vocês lembram, lá atrás nós lemos o caso daquela senhora, que para interceder ela tinha que ter bônus horas e ela não tinha. Então, em verdade, gente, nós aprendemos ainda há pouco em O Livro dos Espíritos, e quem assina, logo na introdução, tem uma fala que nós vamos aqui pegar do Prolegômenos do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos falam a Kardec assim, ó, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Olha só, isso aqui que é assim, né? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Frank, Swedenborg e outros. Então, para pensar. No mundo espiritual, nós estamos sendo preparados para retornar ao corpo físico. Qual é a lição que fica aí? Meu irmão, sem trabalho ninguém cresce, não. Aqui na Terra, você sai de casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para trabalhar, por quê? Porque você ama ir para a sua empresa, você adora trabalhar, eu amo trabalhar. Você sai por causa do seu salário. Tanto é, se você não está bem remunerado, você não tem estímulo para ir. A sua vontade é ficar em casa, você começa a fazer tudo meia boca. Então, nós ainda precisamos de um estímulo. E o nosso lar realiza exatamente isso, é um estímulo para que as pessoas possam entender que a única forma de nós progredirmos é servindo uns aos outros. Se você está dentro do seu lar, você está servindo. Não seja um inútil que fica o dia inteiro na frente do computador. Se levante, vai varrer a casa, vai limpar banheiro, vai plantar, vai fazer alguma coisa. Se você acabou de fazer a sua refeição, lave o prato que você comeu. Não seja um peso na vida de ninguém. Então, infelizmente, nós temos realmente que despertar, porque nós estamos adormecidos. A gente percebe esses espíritos nobres, quando reencarnam na Terra, o lema deles é trabalho, é servir. É servir aonde Deus nos chamou. Se estás fazendo a comida, faça com muito amor. Se estás a limpar uma casa, limpe com muito amor. Se estás a limpar feridas, limpe com muito amor. Então, é através do trabalho diário é que nós vamos realmente evoluindo. Então, bônus horas não é dinheiro, é uma ficha de anotações para estimular aqueles habitantes a se tornarem futuros humanos melhores. E pergunta André Luiz: mas esse é o único título de remuneração? Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Olha só, ele pergunta se é o único título. Tipo assim, tem uma outra forma de pagar, né? Só tem o bônus horas? Ele diz sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, todos. Não só na administração, como também na obediência. Obediência a quê?
A lei, né? O trabalho. Como aquela senhora não tinha afinidade, mas se ela obedecesse, se ela cumprisse as horas, ela teria bônus hora para ajudar. Então, pelo menos na obediência, não dá para entender, obedece. Exatamente, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Então, aqui ele está novamente fixado ao mundo terra a terra, onde nós sabemos que quem tem um título recebe muito mais do que quem não tem um título. Então, a gente para pensar. Vamos pensar em um centro cirúrgico. Nós temos lá um cirurgião, que a responsabilidade é muito grande sobre ele. Mas eu faço uma pergunta. Quem passou e fez a higienização de todo aquele espaço também não coloca a vida do paciente em perigo? Com certeza. Aí a pergunta é, qual dos dois é mais importante? Ontem não teve ônibus, parou um monte de lugar. Exatamente, aqui em Manaus. Também é tão importante. A gente até brinca, porque aqui em Manaus tem alguns lugares que estão já com bastante água, né? Mas não se preocupe que as nossas casas não estão alagadas. É mais lá no centro da nossa cidade, que é bem próximo ao nosso grande, maravilhoso Rio Negro. Mas sobe assim, tá na pista, sobe o quê? Eu acho que 50 centímetros, né? Nada exagerado. Então a gente começou a brincar que nós estávamos vivendo aqui na Itália, seria Veneza, né? E, de repente, ontem, com essa confusão na nossa cidade, diz, pronto, agora nós estamos no Iraque. E, então, é o que a nossa irmã Carla está falando. Os motoristas de ônibus não trabalharam, não puderam rodar e tudo parou. Então, a gente percebe que tudo é importante. Então, mas na cabeça de André Luiz, isso não existia ainda. Vamos ver a resposta de Dona Laura. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é assunto que apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser transferida a quantos forem chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade
de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais dispendidos. Olha, gente, quem deu a chibatada foi a dona Laura, não foi a tia Conceição, não. Mas se ela deu, eu vou entrar junto com ela. Não gosta, né? Né? Vamos lá. Vou até respirar. Vamos nós. Vamos comentar aqui a chibatada da dona Laura. Segure o lombo. Então, a pergunta dele era: o administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia, mesmo ela tendo respondido que existem os serviços de sacrifícios, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, até triplicada, tá? Então, vamos nos ater a esse aqui. Tudo é relativo, André. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, você foi contratado por uma empresa, você está lá na empresa. A pergunta é: você só faz o que te pedem? Você só faz porque você foi contratado e você ainda diz assim: eu não sou pago para isso? Não tem às vezes isso? Sim. Que aí entraria o quê? Um pouco do sacrifício pessoal. Faça um pouco mais. Então, vamos lá. O trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Multiplicada por quê? Por conta do sacrifício pessoal. Não importa na orientação ou na subalternidade. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. Prejuízos da terra. Me faz recordar uma entrevista que eu vi, que vai estar no YouTube, você pode achar, na TV Cultura, do médico doutor Pat Adams. Ele esteve no Brasil já faz um bom tempo, logo que saiu o filme feito pelo ator Robin Williams, em que ele não aceitou dar entrevista em nenhum lugar, ele só deu na TV Cultura porque ele sabia que seria sem fins lucrativos. Mas assim, a entrevista é muito boa, mas o mais interessante foi ele ter dito assim: no nosso hospital, o médico ganha o mesmo salário que o zelador. Não tem diferença. E ele disse: e nós temos filas de médicos para trabalharem no nosso hospital. Porque ele diz: lá todos são importantes. Então, aqui, muitas vezes, nós buscamos uma profissão não pelo desejo de servir, mas pela posição social e pelo dinheiro que aquela profissão irá me trazer. Por isso que nós temos péssimos profissionais. Porque só visa o dinheiro. Prejuízos da terra, agora entendeu, né? Lapada, chibatada, né? A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Qual é a natureza do serviço? O que é o serviço, hein? É problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. Aí vem: a maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço. Não é o serviço, é o espírito de serviço. E aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Todos nós estamos aprendendo. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Fulano precisa reencarnar, resgatar débitos, ele precisa cuidar de corpos. Ele precisa cuidar de corpo físico. Então, ele vai ter que fazer medicina. Então, é toda uma organização. E ele chega aqui, ele só vai fazer, quase sempre, muitas das vezes, pela famosa segurança financeira e pela posição social. Mas é um recurso que a espiritualidade utiliza, senão a pessoa não ia, não. Se por um acaso muitos tivessem que reencarnar nessa área da saúde e o salário fosse um salário mínimo, quem ia? Agora, se fosse 30 mil para lavar a rua e um salário mínimo para médico, como é que ia estar? Cheio de gari na rua. Ali, brilhando. Brilhando. Mas não pelo espírito de serviço, e sim pelo quê? Remuneração.
Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Ganho externo. Teu saláriozinho é transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, não vemos? Não de servir, de ganhar. Transmitindo fortunas vultosas, a inconsciência e a dissipação. O pai deixa uma fortuna, o filho torra todinho. Trabalha, monta uma empresa, um espetáculo, morreu, deixou para os filhos, torraram tudinho. Quantas e quantas vezes nós já não vimos esse tipo de filme? Na inconsciência. Inconsciência é a dissipação, que estoura tudo. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família, porque fica todo mundo brigando quem vai ficar com quanto. Martírio porque alguém vai me roubar. Alguém vai me roubar. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem. 70% dos administradores não pesam. Por quê? Porque administrador, se você está me ouvindo, cada funcionário sob a tua empresa é tua responsabilidade e terás que prestar conta disso. Por isso que ela colocou 70%. Não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem, 70%, pode ser transferida a quantos foram chamados à subordinação. Então, o administrador não tem noção da responsabilidade moral e o subordinado também não tem. Por que que eu estou na condição de subordinado? Se eu estou ali por detrás só enrolando, só embromando, desviando, aprontando, fazendo fofoquinha, colocando um contra o outro, você acha que você não vai ter que prestar conta disso? Colocando os seus colegas contra o patrão. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional. Estou aqui, mas não sei por que estou. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso. Gente, eu estou aqui, mas eu não gosto disso não. Mas está recebendo o que? O din-dino, tá? Está lá, não tem vocação, não gosta do que faz, mas também não abre mão. Uma vez eu fiz um diálogo com uma moça, que ela estava em um cargo profissional, recebendo muito bem, tinha passado no concurso público, e ela entrou numa depressão enorme, porque ela não gostava daquilo, ela não conseguia. E ela fez um diálogo, eu disse assim, e por que você continua nesse trabalho? Se você já acabou de me dizer que ele está te adoecendo, ela disse, mas eu sou concursada. E vai enfiando aí os atestados, né? Porque que são os prejuízos da terra. Os prejuízos, porque haja atestado. Recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Aí ela vem agora. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Então, você vê que ela pegou pesada. Médico que recebe, vai para lá e faz o famoso embromation, né? Só embroma. Atende o paciente, não olha, nem toca. E ele também fala aqui de quem? Dos operários que matam o tempo. Só no embromation. Mas eu vou traduzir embromation, gente, é embromação, tá bom? É o nosso jeito baré de falar. Tá? Só no embromation, só na enrolação. Vai ter que responder? Vai. Porque se você recebe o seu salário no final do mês e você está no embromation, isso é roubo. Você está roubando o seu patrão. Como também se você é um servidor público e você vai só para bater o seu ponto, ou se você vai só para ficar no embromation, isso também é roubo. Você vai ter que prestar conta. E há aqueles que vão só no dia de receber. Isso é roubo. Onde aí a natureza de serviço? Cadê a natureza de serviço? Todo mundo está recebendo dinheiro na terra? Tá. Estão trabalhando?
Estão trabalhando? Oi? Né? Onde aí o espírito de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que eles assistem e valem-se de leis magnânimas. Sindicatos é que o diga. A maneira de moscas venenosas no pão sagrado. Gente, quantas vezes eu que trabalhei como gerente, trabalhei em construção civil, na área financeira, administrativa, e quantas vezes eu tenho quase 50 anos, está quase chegando, né? Mas nesse período, quantas vezes a gente viu funcionários que entravam e trabalhavam aquele período e depois começavam a criar situações difíceis para ser demitidos só para ficar no salário desemprego? E não foram poucos? Ou ficavam numa empresa e daqui a pouco levava Ministério do Trabalho e era uma confusão tudo aquilo e a pessoa vivia disso. E é aquilo que ela está falando aqui, a maneira de moscas venenosas no pão sagrado. O pão sagrado o quê? O trabalho. Eu falei dessa situação, mas nós temos 1001 outras situações. A gente não para. Moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Gente, nós sabemos na nossa sociedade pessoas que não tem realmente, eu não posso nem se falar, né, para a gente não... Mas a gente pensa assim, pessoas que estão no serviço público e que nós sabemos que é um verdadeiro embromation, e essas mesmas pessoas, nossa, falam da política, criticam. Você diz assim, nossa, parece até que trabalha. E como a gente vê isso? Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Não é só pagar, é pagar muito caro. Eu digo, muito caro, é porque é caro mesmo, e é muito mesmo. Imagina você reencarnar em um lugar em que nem água você encontra, tendo que beber da lama. Nós sabemos que existem situações na África do Sul. A nossa querida Carla está lembrando aqui pessoas que desviam merenda escolar, desviam dinheiro da saúde pública. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais que foram despendidos. Não então, vai interessar que trabalho foi, mas como você fez? Como? Não vai perguntar qual o título, mas como você fez. Meus irmãos, depois o lombo ficou doído, cenas do próximo capítulo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amor, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Bônus horas não é dinheiro, é uma ficha de anotações para estimular aqueles habitantes a se tornarem